Olá pessoal, aqui é o irmão Josué. No vídeo de hoje eu venho trazer essa Bíblia espetacular, Bíblia Nova Reforma de Estudo e Referências, né? Com a versão NVI publicado pela Editora Vida. Eu não vou fazer só o review dela, né? Porque já tem muitos reviews aí pela internet, muitos reviews aí. Mas eu quero mostrar por que eu comprei essa Bíblia, o que ela me chamou a atenção, o que eu gostei dela e como eu uso ela. Eu acho que isso é bem interessante e é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo sobre essa Bíblia, né? Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí. Bom, pessoal, essa Bíblia aqui, ela é linda. Ela é linda. Não sei se o vídeo consegue passar a forma da capa dela, mas é uma capa, assim, muito top mesmo. Essa vermelha aqui eu achei muito show. Show, olha isso. A textura do material, qualidade, assim, absurda. Absurda mesmo. Sabe? Material assim muito bonito de verdade mesmo, né? Todas as minhas bíblias, para conservar a capa, né, as letras, etc e tal, eu sempre coloco uma capa plástica nela, porque nossa mão solta, né, ácidos e, querendo ou não, vai desgastando a capa e tal. Então, para a capa permanecer sempre impecável, é interessante você sempre ou encapar suas bíblias, não com papel contax ou plástico, né? Contax lá, o pessoal chama, acho que é isso, né? Mas com essas capas que vende para a Bíblia mesmo, de plástico, você coloca ela ou você compra plástico numa papelaria. Essas de mesa, né, de cozinha, 0,15, 0,20, por aí. E aí você mesmo faz a capa dela com durex. Fica muito bom e preserva muito bem o seu material teológico, tá bom? Mas por que eu comprei essa Bíblia aqui? Bom, eu precisava de uma Bíblia para fazer meus devocionais. Eu fazia meus devocionais em outros materiais, né, em outras Bíblias e tudo mais. Mas eu queria uma versão que fosse mais tranquila para leitura, né? Tem a NVI e a NVT, as duas aí brigam por essa posição, né? Como duas versões aí bem bacana para você estar lendo e tudo mais. E eu queria na verdade, assim, eu queria uma NVI, mas que trouxesse algumas coisas um pouco mais interessantes, né? E essa Bíblia Nova Reforma, ela é isso, tá bom? Ela é isso. Então, abrindo a Bíblia aqui, material impecável, muito top mesmo, tá? A gente tem aqui os acontecimentos da Reforma, né, de Lutero, etc. Tem aqui o mapa da Reforma, o Antigo Testamento. Aqui vem o prefácio, né? Outro prefácio, uma introdução. Passando rápido, porque como já tem muitos reviews na internet sobre esse material, não é a proposta do vídeo aqui, tá bom? Ó, o prefácio da versão internacional, né? Aí tem os livros da Bíblia. Palavras proféticas para a igreja em reforma. Ela vem muito com esse viés, né, sobre a reforma dentro da igreja, a reforma dentro da igreja, é bem interessante por causa disso. Prefácio de Lutero ao Antigo Testamento. Depois vem a igreja em reforma em Gênesis, né? Então eles vão trazer aqui uma introdução sobre essa questão da reforma em Gênesis. Todos os capítulos vêm assim, reforma em Gênesis, reforma em Êxodo, e por aí vai até o livro de Apocalipse, tá bom? Então tá aqui, Gênesis, né? O texto bíblico e os estudos. Ela é dessa forma, do começo dela até o final. Eu só vou vir aqui para mostrar. Existem dentro dela essas bolhas aqui, que são pensamentos escritos de Martim Lutero sobre esses assuntos, sobre o capítulo e esses versículos. Aí ele vem aqui de Gênesis de 21 a 24, vai trazer o pensamento de Lutero sobre essa questão. E tem também esses quadrinhos aqui, que ele vai trazer
o entendimento sobre homem, Gênesis 1, 26, e tem a página 223, lá no final da Bíblia, tem um acréscimo, né, de estudos que vai trazer esses quadrinhos aqui. É como se fosse um estudo, né, sistemático, por assim dizer, sobre essa questão, sobre, por exemplo, o homem, né, como que é o homem, etc e tal. Então ele vai trazer um estudo sobre isso. Aqui, por exemplo, ele vê meios de produção, né? Então ele vai trazer também um estudo ali, passagens bíblicas, bem interessante. Então isso ajuda bastante. Eu vou só mostrar aqui como é que funciona para os irmãos já verem. Então, tá vendo aqui, ó? Notas temáticas, né? Que eles vão chamar aqui, que é no final dessa Bíblia. Então é bem interessante, porque quando termina lá a Bíblia Apocalipse, ele vai trazer alguns recursos, mas o melhor recurso são essas notas temáticas, né? Então podem ver que não é pouca coisa, é bastante coisa, né? Se tratando em Bíblia, né? Então assim, ele vem com essas notas temáticas. Então isso ajuda bastante a você estar compreendendo. Às vezes você quer saber sobre o que é o aborto. Então ele vem aqui e traz aborto, ele vai remeter lá em Jó 3,16 e vai trazer aqui a explicação sobre o aborto. Outro aborto em Oséias, aborto e Bíblia, abundância e por aí vai. São notas temáticas teológicas também, né? Então isso ajuda bastante. Às vezes você tem uma dúvida ali de alguma nota, com certeza ele vai trazer alguma explicação. O adivinhador, adivinhação, administração eclesiástica, administrador. Então ele vem com muita, vem Santa Ceia, adultério interno, adultério, tá vendo? Adultério no Antigo Testamento, advogado, doação, adoração no sábado, adoração cristã. Então ele vem trazendo muitas notas temáticas que te ajuda bastante, né? Mas voltando aqui, então ele vem com essas bolhas e esses quadradinhos que são essas notas temáticas lá no final, tá vendo? E é bastante coisa. Essas bolhas sempre é de Martinho Lutero, tá bom? Sempre de Martinho Lutero, não tem outro reformador aqui, só de Martinho Lutero. Mas são essas bolhas muito bacana e muito legal. Agora, por que essa Bíblia me chamou a atenção? Primeiro, porque a versão dela é a versão NVI, ok? Então, é uma leitura gostosa, é uma leitura prazerosa realmente. O segundo ponto que me chamou a atenção nessa Bíblia aqui, e que eu gostei muito particularmente, vou até dar um zoom aqui para os irmãos verem. Aqui, pronto. Ó. A versão NVI, ela é texto corrido, ou seja, ela vai assim, né? Ela não é versículo embaixo de versículo. Eu, particularmente, prefiro textos versículo embaixo de versículo. Por quê? Porque é mais fácil para você localizar o versículo do que texto corrido. Porque geralmente os textos corridos, as editoras têm preguiça, é uma opinião minha particular, elas têm preguiça de destacar o número do versículo, deixar ele maior, de uma cor diferente, etc e tal, para ser mais fácil a localização do versículo, né? As editoras têm essa preguiça realmente. E essa Bíblia, a editora Vida foi muito feliz. Por quê? Porque os versículos estão em vermelhos, em negrito e em vermelho. Então, ou seja, você consegue localizar o versículo, ainda que ela seja texto corrido, você consegue localizar o versículo com facilidade. Então foi isso que me chamou muita atenção, que eu gostei muito nessa Bíblia. Então você pode fazer o seu devocional tranquilamente, você pode até levar para a igreja ela tranquilamente. Você vai encontrar os versículos com facilidade por conta desse destaque aqui nos versículos em vermelho, que diferencia da letra que é preta. Então isso ficou muito bacana, muito show mesmo. Foi uma sacada da editora Vida, assim, muito boa realmente. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa Bíblia é que as notas dela não é aquela nota que a gente está acostumado, ou seja, aquela nota, versículo 1, aí tá, comentou ali o versículo 1, aí embaixo o versículo 2, e às vezes esses versículos, eles não se conversam, ou seja, é uma nota teológica, ok? De cada versículo ali, mas às vezes eles não têm ligação um com o outro, é uma nota teológica que não tem ligação um com o outro. Mas essa Bíblia aqui, ela fez uma proposta muito interessante, que ela tem a proposta aqui de trazer o comentário de uma forma teológica, só que expositiva.
Então, o que acontece aqui, ó? Vou pegar aqui Gênesis, ele vai comentar do 1 até o 26, tá vendo? 1 até o 26. Num comentário contínuo. Então, ou seja, ele vai fazer a explicação do versículo 1 e por aí vai até o 26, só que uma ligação com outra. No meio desse texto, você encontra aqui, ó, versículo 1 e 2, e ele vai comentando assim, versículo 3, ó, versículo 3 e 16, e ao 26, depois ele vem em versículo 27, aqui, ó, versículo 3 e 5, 6 e 8, então ele vem trazendo. Em muitas notas, ele faz isso, só que o que eu achei super interessante nessa Bíblia é que este comentário, ele é um comentário teológico, expositivo, só que sequencial. Ele faz a ligação de um versículo com o outro. Ele não vai desconstruir o versículo para poder explicar cada um. Não, ele vai explicar esses versículos, só que de forma contínua. Foi isso que eu achei muito interessante nessa Bíblia. Então, ou seja, eu uso ela, como que eu uso ela? Eu uso ela na minha leitura devocional. Tá ok? Eu uso ela na minha leitura devocional. E eu gosto das notas dela porque ela faz essa ligação expositiva e teológica dos versículos. Então ela vai comentar do versículo, por exemplo aqui Gênesis 5, do versículo 1 a 32. Conforme você for lendo, vai aparecendo dentro do texto, só que não de forma destacada, os versículos. Mas tem aqui os versículos, vai falando, versículo 4, versículo 5, e vem vindo até chegar no 32, tudo bem? Só que, o que acontece? É uma forma sequencial, ou seja, então, há um comentário bíblico de forma sequencial, expositivo. Eu achei isso sensacional, muito bom mesmo, é um diferencial dentro dessa Bíblia de estudo. Né? Porque você vai ler o texto, quando você for ler a explicação daquele versículo que você está buscando, você vai ter uma sequência de explicação daquele versículo. E não só ele acabou e passa por um outro versículo, e às vezes vai trazer uma explicação que não tem ligação com o versículo 1. Né? Parece que, não que seja ruim isso, mas é muito interessante você ter um material que que traz esse entendimento sequencial. Então essa Bíblia aqui foi muito assertiva nisso. Foi muito assertiva nisso daí mesmo. Então é um material assim que vale a pena você ter por causa disso. Porque você vai ter comentários e assim, pelo que eu já li nela aqui, eu estava vendo, ela praticamente ela vai comentar a Bíblia inteira. É a Bíblia inteirinha. Ó, versículo 6, 9 a 22. Beleza? Então, termina no 22, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Mostrar aqui para vocês, ó. Terminou no 22, 6:22. E aí entra o 7, né? O capítulo 7. Quando a gente volta aqui, então aqui ele vai, ó, do 7, do 1 ao 24. E assim vai embora. E passou todos esses capítulos e versículos, ele vai comentar o outro capítulo. Então é de forma sequencial. Então quando você vai ler as notas, você vai ler como um todo, uma coisa mais homogênea. Isso é sensacional. Você vai ler a explicação praticamente do capítulo inteiro no seu comentário, né? Então, o aproveitamento disso, a explicação é uma forma mais expositiva e contínua. Eu achei isso sensacional nesse material. É muito bom por causa disso. Então, se você está em dúvida de comprar esse material e o porquê comprar esse material, tenha certeza que você vai ter uma excelente Bíblia para o seu devocional, para o seu entendimento teológico e da mensagem expositiva, uma explicação expositiva do comentário para o seu dia a dia. Isso é fantástico, muito bom mesmo, gostei bastante. É muitas notas de estudo, ó, como vocês podem ver, bastante notas temáticas, ó, sempre você vai ver, tem muita explicação aqui de Martinho Lutero. Quando não tem essas bolhas sobre Martinho Lutero, você tem bastante notas teológicas, vocês podem se remeter lá no final e já ler o que ele vai trazer aqui de entendimento, além das notas aqui embaixo. Eu achei assim muito, muito top essa Bíblia. A Editora Vida acertou em cheio nesse material aqui. Em cheio nesse material. Achei assim sensacional. Ó, Novo Testamento, sempre com a mesma
com a mesma diagramação, com a mesma sequência. É muito top mesmo. As notas são bem equilibradas. Das notas que eu li desse material, aqui estou falando das notas de rodapé, a única que eu tive um pouco de divergência foi lá em Gênesis 1. Foi a única nota que eu tive divergências. Nas demais, eu achei notas muito ricas, muito boas e sequencial. Quando você lê as notas de rodapé dessa Bíblia, você já vem toda a mensagem do texto na sua cabeça. Ou seja, você tem ali já uma mensagem sequencial do capítulo inteiro. Cara, é muito bacana isso. É muito bom isso. Porque na maioria das Bíblias de estudo, que tem a sua importância, é óbvio, eu gosto também, mas às vezes você vai ler ali só aquele versículo e você se esquece de tudo que aconteceu antes desse versículo ou depois desse versículo, mas essa Bíblia ela não vai dar margem para isso. Então ele vai trazer ali a explicação como um conjunto, como um bloco. É exatamente isso, como um bloco de assuntos. Então você acaba tendo, obrigatoriamente, você acaba entendendo o capítulo inteiro sobre essa questão que você está estudando, que você está buscando ali naquele versículo. Isso é uma riqueza com uma profundidade muito grande. Então tenha certeza que esse material aqui vai te ajudar muito, bastante, principalmente se você prega, se você ensina, se você vai fazer uma leitura expositiva sobre aquele capítulo. Ele vai te dar assim uma gama muito grande de informações sobre aquele capítulo e versículo, entendimento. Você não vai ficar limitado apenas numa explicação de um determinado versículo e quando você vai ler outro, às vezes não tem ligação. A nota explicativa ali um com o outro. Essa Bíblia te faz, ela te dá essa opção de fazer toda a explicação no bloco inteiro dos seus comentários. Show! Muito bom mesmo, recomendo. Essa é a dica aqui do canal, Teologia de Tudo Um Pouco. Espero que os irmãos gostem desse material como eu gostei, tá bom? Porque é um material verdadeiramente rico, é rico e é uma Bíblia única. Não encontrei nenhuma outra Bíblia de estudo que tenha esta proposta de fazer o comentário como um bloco inteiro, né? Trazendo toda uma mensagem expositiva e teológica em conjunto, sequencial ali, sem perder a linha de um e de outro, mas fazendo uma explicação como inteiro. Sensacional! Então essa é a dica aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Forte abraço a todos os irmãos, fiquem com Deus.